Ok. A proposta ela é muito clara e objetiva, né? A proposta é fazer uma interpretação sobre a questão migratória que compreenda e que abarque necessariamente as múltiplas determinações que condicionam esse tema em escala global, sobretudo no que se refere à migração da América Latina para os Estados Unidos. Acontece que atualmente grande parte desses estudos eles têm ficado muito restritos e muito fixados, não têm conseguido superar as amarras e as fragmentações do academicismo. Então tu tens interpretações sociológicas, tu tens interpretações antropológicas, tu tens interpretações geográficas, históricas, mas tu não tem interpretações sobre a base material que faz com que a migração seja uma força de produção, que seja uma força material de produção. Não se explica materialmente a migração. E é justamente por isso que um dos esforços dessa pesquisa, um dos objetivos dessa pesquisa, é fazer uma discussão sobre os enfoques teóricos e retirar dos enfoques teóricos qual seria o melhor deles para explicar a questão migratória. É nesse sentido que eu destaco três. A gente pode destacar uma vertente neoclássica que diz que existe migração única, exclusivamente em razão das diferenças de salário entre a América Latina e os Estados Unidos, só para citar dois exemplos. Existe, além dessa vertente neoclássica, uma vertente subjetivista, que diz que as pessoas migram não por causa dos salários, mas migram por inclinações pessoais, por preferências pessoais, por questões profissionais, por questões de estudos, questões individuais, o que seria uma grande coincidência, afinal de contas, são 50 milhões de latino-americanos que vivem atualmente nos Estados Unidos. E também a vertente marxista, que diz que a migração, na verdade, lá o Marx, na Lei Geral da Acumulação Capitalista, ele diz que a força de trabalho ao migrar apenas segue o capital que migrou antes. Então, na verdade, a gente tem a transferência de dois valores, de dois fatores de produção, o trabalho e o capital. E a transferência do trabalho, sobretudo nos últimos anos, na América Latina para os Estados Unidos, tem contribuído com muita importância para a acumulação de capital. Mas como que tem contribuído? Se trata de 50 milhões de latino-americanos a mais no mercado de trabalho dos Estados Unidos. Se trata, portanto, de uma garantia indispensável do capitalismo norte-americano de poder reduzir os salários a partir dessa expansão do Exército Industrial de Reserva. E não se trata de qualquer imigrante. São, sobretudo, imigrantes ilegais, que, portanto, em sua grande maioria contribuem socialmente, mas não têm os direitos, não têm as garantias sociais de poder exigir algo em termos de serviços e bens do Estado. Então, se por um lado contribui para diminuir o salário, por outro lado contribui para equilibrar esse desequilíbrio demográfico que existe na sociedade norte-americana, que é uma sociedade marcada pela diminuição da taxa de natalidade, pela diminuição da taxa de mortalidade e, portanto, por um envelhecimento da população. Logo, além desses 50 milhões de imigrantes, além de contribuírem para a acumulação de capital, eles também são absolutamente necessários para o equilíbrio demográfico e para o equilíbrio previdenciário dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, eles estão sempre tornando paliativo, estão sempre postergando uma crise do capital que é iminente nos Estados Unidos. O objetivo dessa pesquisa, clara e objetivamente falando, é justamente tratar a questão migratória, sobretudo os migrantes da América Latina para os Estados Unidos, como uma força de produção e como uma garantia indispensável de que se vale o capitalismo norte-americano de continuar acumulando em escala cada vez mais ampla e mais profunda o seu capital. Nesse trabalho que tu estás fazendo também tem alguma perspectiva de entender assim qual é a importância desse pessoal que está fora para as economias latino-americanas, uma vez que eles mandam dinheiro para cá? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é justamente um dos grandes focos da pesquisa, que é a questão das remessas de imigrantes, né? As remessas de imigrantes contribuem muito mais do que, eu vou citar alguns dados da realidade para comprovar isso, contribui muito mais do que qualquer programa social, como Bolsa Família, como o Programa Oportunidades do México, como Famílias em Ação da Colômbia, como o Programa Juntos do Peru, como o Plano Bolívia da Bolívia, como a Missão Mercal da Venezuela, contribui mais do que qualquer programa de transferência de renda existente na América Latina. Contribui mais do que o investimento estrangeiro direto, o investimento das multinacionais na América Latina, sobretudo no caso da América Central e sobretudo no caso do México. Vou citar aqui alguns dados que revelam a importância do tema das remessas de imigrantes para a América Latina, para as economias latino-americanas. Subiu de 2,5 bilhões em 85
para aproximadamente 57 bilhões em 2006. Então, em 21 anos, nós temos um crescimento de 2,5 bilhões para 57 bilhões de dólares. O investimento estrangeiro direto não atingiu 57 bilhões de dólares para a América Latina em 2006. No caso do Haiti, para ser mais específico, as remessas de imigrantes representam 150% das exportações do Haiti. É 1,5 vezes o que o Haiti exporta. E representa também 40%. Representa 40% do PIB do Haiti, 40% do total de riquezas produzidas pelo Haiti. Honduras, que está passando por um golpe militar agora, 25% do PIB é representado pelas remessas de imigrantes. Então, 1 em cada 4 dólares correntes em Honduras vem por remessas de imigrantes. Países como Jamaica, El Salvador, Nicarágua e Guatemala, as remessas oscilam em função do PIB entre 15% e 20%. E oscilam entre 5% e 10% em países como Belize, Bolívia, Equador, Granada e República Dominicana. Em 9 dos 11 países pesquisados por um informe da CEPAL, as remessas têm contribuído para retirar 2,5 milhões de pessoas de abaixo da linha da pobreza. Então são 2,5 milhões de latino-americanos que, não fossem as remessas, continuariam catalogados como pessoas pobres, residentes abaixo da linha da pobreza. Significa a segunda maior fonte de renda da família peruana, mais do que qualquer outra contribuição por parte do Estado, mais do que qualquer outra contribuição em termos de transferência de renda. Em El Salvador, por exemplo, as remessas diminuem o índice de desigualdade social, diminuem o índice de Gini em 24%. E elas são responsáveis pela principal forma de entrada de recursos em toda a América Central e em todo o México. Historicamente tem sido assim. Sobretudo a partir de 2006, com as dificuldades desses imigrantes encontrar emprego nos Estados Unidos, em razão da crise, primeiro hipotecária e depois do que se chama de economia real dos Estados Unidos, que tem aumentado o índice de desemprego, tem diminuído o índice de poupança nos Estados Unidos, esses migrantes têm encontrado dificuldades crescentes em continuar enviando as mesmas quantias que enviavam para os seus familiares nos seus países de origem. Então, de agosto de 2007, até os dias atuais, as remessas têm, num primeiro momento, diminuído o seu ritmo de crescimento e, num segundo momento, efetivamente tem diminuído o seu quantum, a sua quantidade total. Somente de maio de 2009 até os dias atuais, até o mês de novembro, as remessas caíram no México 4 bilhões de dólares. E no México, especialmente, as remessas, 15% das remessas são alicotadas, ou há uma alíquota de 15% das remessas para o principal programa de transferência de renda do México, que é o Programa Oportunidades. Então o Estado investe em saúde e educação a partir de uma taxação de 15% das remessas. A família pobre mexicana tem perdido por quê? Porque diminui remessas e porque diminui o total desses recursos que compete ao Estado transferir. Então a diminuição das remessas tem se tornado aquilo que a CEPAL chama de uma das 5 vias que afetam a crise, que a crise afeta a América Latina, uma das 5 formas de contágio da América Latina pela crise, tem se tornado a mais grave e a mais dramática delas. Porque se trata de recursos, por exemplo, no caso de Honduras, as remessas são usadas em 76% das remessas para consumo corrente. Então é a alimentação diária, é o consumo diário, são os gastos correntes da família hondurenha. E assim é na grande maioria dos países da América Central e na grande maioria dos países da América Latina. Não se trata, portanto, de uma extravagância estudar questão migratória, tampouco uma extravagância estudar remessas de imigrantes. Mas é um recurso indispensável também para a reprodução social das famílias na América Latina.